Olá, olá! Chegamos para mais um episódio do Habla Empreendedora. Eu sou a Roberta da Trindade e você já sabe, né? Nosso encontro está marcado sempre terças-feiras, às 20 horas e 30 minutos e nos domingos ao meio-dia. Habla Empreendedora trazendo o que tem de melhor no empreendedorismo feminino. E hoje o papo tá demais. Pessoas e processos, como equilibrar de forma sustentável esses dois pilares dentro do empreendedorismo, dentro das empresas. E para abrilhantar o nosso Habla Empreendedora de hoje, ninguém mais, ninguém menos do que Mariana Stachil. Primeiro e segundo bloco com essa incrível profissional com mais de 20 anos de trajetória, mais de 80 empresas impactadas, mais de 40 mil pessoas treinadas. Gente, é muita coisa. A Mariana, ela é mentora de carreira. Ela trabalha com liderança, com propósito. Hoje ela faz um trabalho muito forte, voltado para felicidade e bem-estar nos ambientes de trabalho. Ela é mestre em psicologia. Essa mulher é uma sumidade. Seja muito bem-vinda, Mariana. É um prazer e uma honra ter você aqui no Habla Empreendedora hoje para falar do que a gente fala de melhor, que é a liderança, que é o empreendedorismo, tanta coisa que dá para falar que eu acho que não caberia, gente, em um episódio, é muita coisa. Bem-vinda, Mari. Obrigada, Rô. Que prazer, que alegria enorme poder estar aqui nesse programa maravilhoso. E é um prazer estar aqui, viu? Obrigada pelo carinho, pelo convite. Prazer é todo nosso. Ô, Mari, eu costumo já começar com pergunta, tá? Sem muitas delongas. Vamos lá. Já vamos direto ao ponto. Vamos. Ô, Mariana, você trabalha com psicologia, com liderança, com desempenho, um trabalho muito forte hoje com a questão da felicidade no trabalho, do bem-estar. Como que você enxerga que o seu trabalho hoje se conecta, né, dentro das empresas para ajudar essas pessoas, essas organizações? Conta um pouquinho para a gente. Eu gosto muito de imaginar assim, porque isso não é nenhuma imaginação, algo bem frequente, né? Você imagina assim, uma pessoa, uma mulher dentro de uma empresa que tem uma ótima experiência, então essa pessoa sabe muito sobre o processo. Normalmente, essa pessoa que sabe muito sobre o processo, ela é promovida dentro de uma empresa. Uhum. E o que acontece? Muitas vezes ela é promovida porque ela entende muito do processo e quando ela vai gerenciar pessoas, muitas vezes ela acaba se perdendo nisso, porque entende pouco de pessoas. Eu digo sempre assim, Rô, que a liderança, ela tem muito mais a ver com atitudes e comportamentos do que com o cargo em si. O cargo é uma consequência. Porque a liderança é até um mito, né? Às vezes as pessoas pensam assim, puxa, a liderança é você até influenciar o outro a fazer algo, né? Mas a liderança não começa no outro. A liderança começa na gente. Então, se eu, Mariana, não consigo me autoliderar, gerenciar as minhas emoções, ter disciplina para fazer o que precisa ser feito, como é que eu vou para o outro? Nossa, perfeita essa fala, Mari, perfeita. Porque a gente, às vezes, confunde liderança com o cargo de gestão. E nem sempre um gestor é um líder. Perfeito. Né? Então, a gente vai falar ainda muito sobre isso. Você falou em mito. Né? Então, vamos trabalhar essa questão do mito. Qual é o maior mito que você percebe dentro das empresas quando se fala em ambiente saudável versus produtividade? Conta pra gente. Excelente pergunta, Rô, porque assim, muitas pessoas acreditam que a pessoa produtiva é aquela que faz um monte de coisa e aquela que dá conta de todas as tarefas. E, na verdade, isso é um mito. Porque eu tenho que entender a diferença de uma pessoa que ela é ocupada ou ela é produtiva. Olha a diferença. Isso é legal de todo mundo entender. Quando eu estou ocupado, estou fazendo várias coisas, né? Isso te cansa.
Quando eu estou produzindo, eu estou fazendo algo que vem de encontro a um objetivo maior. Então, eu sempre tenho que pensar qual é o meu objetivo para eu poder ser produtivo. É um mito acreditar que ser produtivo é fazer um monte de coisa. Muito pelo contrário. Ser produtivo é você fazer o que é essencial, o que é necessário. Você sabe que você falando isso, eu tô lembrando, assim, um pouco de mim no início da minha carreira. Que eu queria fazer muita coisa, abraçar muitas coisas. E aí, no decorrer com a maturidade, eu fui entendendo uma coisa chamada intencionalidade. Perfeito. Que por mais que você faça muitas coisas, mas todas elas precisam estar linkadas nessa palavrinha mágica, objetivo, propósito e por aí vai, não é assim, Mari? Perfeito, perfeito. Né? Um outro mito, Rô, que eu percebo muito assim, é as pessoas acreditarem que elas têm que dizer sim para tudo, até para crescer na carreira, para poder ter um cargo de liderança. E, na verdade, se eu sou uma pessoa que diz sim para tudo, eu vou ficar super sobrecarregada. Então, quando a gente fala em produtividade também dentro das empresas e bem-estar, a gente precisa também aprender a dizer não para certas coisas. E você falando isso me vem aqui à mente, né? Como que uma empresa hoje ela consegue construir ambientes saudáveis? Porque a gente está muito em alta, né, Mari? Sim. Falar sobre felicidade no trabalho, porque eu percebo, principalmente nessa nova geração, que ela não quer mais trabalhar só pela questão salarial. Sim. Precisa ter muitas vezes esse objetivo, esse propósito linkado ao trabalho que ela faz. Como construir ambientes saudáveis? Acho que é a grande pergunta de $1 milhão hoje para as organizações. Como construir esses ambientes mais saudáveis? Até, Rô, complementando isso que você está falando, o Brasil, segundo pesquisas, é o segundo país no mundo onde a gente tem mais casos de burnout. Nós somos o primeiro, né, em ansiedade, segundo a Organização Mundial de Saúde. Então, isso se faz muito necessário. E é muito possível, né? Estudando felicidade e bem-estar, a gente encontra alguns padrões, né? Pessoas felizes fazem coisas que as tornam felizes. A gente entende hoje, dentro da psicologia positiva, que a felicidade é uma escolha. A gente pode, por exemplo, aprender a ser feliz, né? Inclusive, agora em agosto, eu vou estar iniciando um curso sobre felicidade autêntica, como é que a gente pode construir o bem-estar dentro das empresas. E nesse curso, eu ensino exatamente isso. O que a gente pode fazer, afinal de contas, para tornar um ambiente mais feliz, mais saudável, mais favorável, né? A gente não pode deixar de olhar para as relações. Você sabe que um dos pilares da felicidade são as relações que a gente constrói. Então, uma coisa que a gente precisa parar para pensar muito e buscar trazer para dentro das empresas é cada vez mais relações saudáveis. É um ambiente onde a gente tenha o que a gente conhece muito como segurança psicológica, que é eu poder dizer as coisas para você, mesmo que seja contrária às suas ideias, mas eu estar num ambiente protegido, um ambiente onde eu me sinta seguro, onde a confiança entre nós duas esteja acontecendo. Porque a cola que gruda os relacionamentos é a confiança. Pode ver. Perfeito, perfeito. Ô Mari, eu tô achando incrível esse papo, porque assim, você está trazendo em poucas palavras a chave. A chave. E a gente já quer esse curso, né, gente? A gente já quer esse curso, por favor. Ele vai ser lançado? Como é que é? Isso, a gente vai fazer o curso em agosto agora, no Instituto Hermínia Santana. Vai ser uma imersão de 2 dias, onde eu vou trazer a ciência do bem-estar de forma muito prática. Então, o que a ciência vem mostrando sobre bem-estar, sobre felicidade dentro das empresas. E aí, eu transformei toda essa informação, todo esse conhecimento numa imersão em algo muito prático, porque tem coisas que a gente pode fazer, como os relacionamentos, como o que você trouxe, do propósito, né? Isso que que essa é a pergunta que eu quero fazer para você, né? Vamos lá. Gente, para quem tá ouvindo a gente de outros estados e de outros países, inclusive um abraço para todo mundo, a gente está falando em Curitiba, nosso estúdio aqui é em Curitiba, e o Instituto Hermínia Santana
em que que a Mari comentou, fica em Curitiba. Então, será uma imersão presencial. Já vai reservando passagem para vir aqui na imersão presencial da Mariana, que vale super a pena. Eu já fiz curso com a Mariana e ela é fantástica. Ela faz cursos, mentorias, treinamentos para diversas empresas em vários lugares do Brasil. É uma pessoa realmente que vale a pena a gente parar para ouvir. Obrigada, Rô. Ô Mari, propósito, tá? A gente tá na era do propósito, mas muito se fala e pouco se faz. Eu quero, dentro da sua vasta experiência com as empresas, que você nos conte qual que é a importância do propósito no bem-estar e no engajamento dos colaboradores. Como que você tem visto isso? Excelente. O propósito, só para a gente ter uma ideia, é um dos pilares da felicidade. Então, o que a gente pode dizer? Pessoas felizes têm um propósito, né? Por exemplo, se você perguntar para uma pessoa deprimida para que ela levanta da cama, ela não tem essa resposta. Uhum. Então, essa resposta do para quê, do porquê que eu estou levantando da minha cama, me dá um sentido para viver. E esse sentido me gera motivo para agir, me gera engajamento. Me gera... Engajamento significa eu estar 100% presente naquilo, engajado. Você sabe que tem uma pesquisa que diz assim que a maior parte dos brasileiros são desengajados no ambiente de trabalho. Você veja só. A gente já vai falar mais sobre isso. Estamos encerrando esse bloco. Gente, tá passando muito rápido isso aqui, Tá hein? mesmo? Mas eu quero que você fique com essa perguntinha que eu vou fazer no segundo bloco. Tá. Quais os sinais para eu perceber que o meu projeto de trabalho já não faz mais sentido na minha vida? Olha, gente, essa pergunta tá demais, hein? No próximo bloco, fica aí, Mariana Stachil, com poucas palavras, ela entrega uma vida aqui pra gente, tá? Fica aí, até mais. Voltamos, eu falei para você que ia ser rapidinho. Estou aqui com a Mariana Stachil, ela que é mentora de carreira, ela é mentora de líderes, ela é treinadora, ela é mestre em psicologia e ela está fazendo um trabalho muito forte com as lideranças e com as empresas sobre felicidade no trabalho, bem-estar, propósito. E nós estamos aqui, é óbvio, falando sobre tudo isso. Mari, a gente falou sobre muitas coisas no primeiro bloco, mas a gente encerrou quando eu perguntei para você. A gente estava falando sobre várias coisas, mas uma das perguntas que eu encerrei o bloco é: quais os sinais que um negócio, que um projeto profissional meu já não está mais sendo saudável para mim, já não está mais fazendo sentido? Você sabe que é um sinal que eu percebo muito nas empresas, as pessoas vêm me contar, é assim: Mari, eu não vejo a hora da sexta-feira chegar. Então, a pessoa passa 5 dias ou 4 dias da semana sonhando com a sexta-feira, com o final de semana. Já fui essa pessoa em alguns Não momentos. que o final de semana não possa ser maravilhoso, e deve ser, né? Eu digo assim, o trabalho não é tua vida, ele faz parte dela, é uma parte dela. Mas esse sinal de que eu estou esperando a sexta-feira ansiosamente chegar, e quando chega no domingo eu começo a sentir um frio na barriga que eu tenho que voltar e fazer as coisas que eu tinha que fazer, isso é um sinal, assim, muito importante para a gente perceber, tá? Quando o teu corpo, você dorme e você acorda muito cansado, mesmo depois de ter dormido uma noite de 8 horas. Quando você começa a perder o foco. Quando você começa a ter dores físicas e emocionais, isso é um sinal de que alguma coisa não está bem. E aí você precisa se revisitar. Olha, eu tive já experiência, assim, de somatizar mesmo, não estava feliz. E aí, no trabalho, e aí começou a sair várias verrugas no meu corpo, somatizando. Eu tinha uma gestora antes de empreender que costumava dizer que muitas vezes o trabalho o dinheiro que a gente recebe no final do mês ou no começo do mês é uma indenização
por todo o problema que a gente passa durante a vida. Então, a questão do autoconhecimento, né, Mari? Como é importante a gente saber o momento de mudar, de alterar a rota. Ô, Mari, me conta aqui, conta pra gente, Mari, o que te motiva? A gente tá falando muito de propósito, mas o que te motiva a levantar todos os dias da sua cama? A pergunta que não quer calar, né? Porque a gente tá falando muito de propósito do outro, da organização. E você? Me conta. Assim, eu sou apaixonada por aquilo que eu faço, né? Desde pequenininha, eu era, assim, uma criança muito curiosa. E a minha curiosidade sempre foi, veja só que interessante, né? Sobre comportamento humano. Então, lá atrás, olha só como são as coisas, né? Eu queria entender por que algumas pessoas eram felizes e outras não. Por quê? Gente, na infância já, Mari. Exatamente. E às vezes assim, eu via, às vezes dentro da mesma casa, tinha irmãos que eram felizes, outros não eram. E essa minha curiosidade me fez ir atrás da psicologia, estudar a ciência do comportamento humano, me tornar psicóloga e nunca mais parar de pesquisar e de estudar sobre isso. E a grande boa notícia, né? Porque pesquisando tudo isso, acho que isso me faz levantar da cama muito, né? A boa notícia é que, como eu comentei, a felicidade hoje é uma escolha. Eu posso aprender a ser feliz, eu posso aprender a desfrutar daquilo que existe de melhor na vida, porque a gente está aqui para isso. Né? Eu posso aprender a ter uma vida com sentido, uma vida que possa fazer valer a pena. Eu posso transformar cada dia na minha vida em algo extraordinário. Eu não preciso ter coisas extraordinárias, eu preciso ser uma pessoa extraordinária. E ser é uma consequência para a gente ter as coisas na nossa vida. Então, é isso que me impulsiona, sabe? O desenvolvimento humano, o crescimento, a felicidade, o bem-estar, a performance, os relacionamentos que a gente cria na nossa vida, a família. Para mim, família é algo assim que é um pilar importantíssimo na minha vida. Você me conhece, você sabe, né? Isso me faz levantar da cama, assim, com um brilho no olho, com vontade de abraçar a vida cada vez mais, né? Com vontade de tocar. Eu acho que as pessoas, né, também com o seu dom de fala, o dom de fala que você tem e com também a sua trajetória. Né, Mari? Eu acho que essa questão do aprendizado, da felicidade, ele entra muito num lugar que as pessoas talvez precisam entender que para você ser feliz, né, talvez a felicidade não está nas coisas, mas é você encontrar um sentido para aquilo que você está fazendo, né, Mari? E não está nas coisas, tá? Isso é pesquisa, né? Pesquisa científica. Totalmente, né? Vale muito mais você na tua vida ir em busca de experiências, como conversar com um amigo, alguém que você gosta, um tema que você é apaixonado, né? Como uma viagem em família, do que você ter as coisas. Ô, Mari, vamos falar um pouquinho de desafio? Porque, assim, a gente... nós estamos vivendo num mundo colorido, né? Em que parece que todo mundo é feliz, todo mundo tem sucesso, a gente olha as redes. Mas vamos falar um pouquinho de desafio. Quais os desafios que você já enfrentou dentro da sua carreira, como mentora, como líder, como treinadora? Você pode contar um pouquinho pra gente? Eu vejo assim, né? A vida é feita de altos e baixos para todos nós, né? Eu brinco nos meus treinamentos que a vida não é uma rede social, né? Todo mundo tem altos e baixos. E os fracassos, eles fazem parte da vida, né? Ter essa resiliência para encontrar pedras do caminho e conseguir tirar elas do caminho é extremamente importante. Muitos desafios eu já tive durante a minha carreira como mentora, como psicóloga, né? Muitas vezes de ter ideias que não deram certo, muitas vezes de buscar, né? Um grande desafio é sempre estar buscando o meu próprio equilíbrio, o meu próprio desenvolvimento, porque isso exige esforço, né? Eu sempre digo assim, toda mudança gera desconforto. Né? Para você crescer, para você se desenvolver, você vai precisar fazer um esforço, você vai precisar sair da sua zona que é confortável e ir em busca de outras coisas. Isso é um grande desafio para todos nós, porque como é que eu, mentora, psicóloga, vou falar algo para alguém num treinamento que eu não faço? Não vou fazer isso. Eu lembro que uma vez
eu fui chamada para fazer um treinamento, um desenvolvimento com um grupo numa empresa, uma multinacional, e era para falar sobre qualidade de vida. E eu fui convidada para fazer esse projeto bem numa época da minha vida que eu não estava tendo qualidade de vida. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou falar para as pessoas sobre qualidade de vida se nem eu estou tendo qualidade na minha vida? E aí eu cheguei para o coordenador do projeto e disse assim, Carlos, seguinte, eu adoro esse tema. Você segura ele 3 meses para mim? Ele falou assim, por quê, Mariana? Porque eu vou trabalhar isso em mim primeiro, antes de levar isso para o grupo. E foi isso que eu fiz. Gente, isso se chama ética e coerência, né? Assim, não vendo para o outro o que eu não estou vivenciando. Porque no mundo de redes sociais, que é ótimo, eu amo rede social, Sim. mas é sempre muitos filtros, muitas máscaras, onde eu vendo, às vezes, coisas que eu não vivencio, né? Ô, Mari, e me conta uma coisa, né? Você trabalha, Mari, com, assim, empresas do Brasil todo, empresas grandes, com líderes executivos. O que você está percebendo de habilidade emocional hoje requerida para esses cargos de alta gestão? Perfeito. Primeira coisa, autoconhecimento, tá? Porque assim, o autoconhecimento é o primeiro passo para qualquer tipo de transformação e de desenvolvimento. Quando a gente fala em liderança, a gente fala de pipelines da liderança, steps da liderança. Para você ir crescendo na tua carreira como líder, né, ou como profissional, você vai precisar se desenvolver. Por quê? As coisas na nossa vida, a gente tem que sempre ter isso em mente. As coisas na nossa vida se desenvolvem na mesma proporção que a gente se desenvolve. Só que para eu me desenvolver, eu preciso de autoconhecimento, né? Porque, por exemplo, se eu quero desenvolver a performance desse copo que seja, eu preciso conhecer o que tá legal, o que não tá legal. Senão eu não tenho essa oportunidade de desenvolver. E com a gente é a mesma coisa. Então, o líder precisa se conhecer. Esse é o primeiro passo. Tá? Isso, inclusive, faz parte da inteligência emocional descrita pelo Daniel Goleman, né? Que é um dos pais aí da inteligência emocional. Ponto número 1. Ponto número 2, empatia. Né? Como é que eu vou influenciar pessoas? Como é que eu vou gerenciar pessoas se eu não tenho empatia? A empatia é o que nos conecta com as outras pessoas. Né? Eu sentar um pouquinho na tua cadeira e eu poder enxergar o mundo um pouco parecido com o que você enxerga. Porque tá no teu lugar, eu nunca vou conseguir. Sim. Isso não existe. Mas eu tenho uma perspectiva e entender o teu ponto de vista também. É como se eu enxergasse o mundo através um pouquinho dos seus olhos, para que eu possa entender o mundo. Esse é um ponto número 2. Outro ponto 3 que eu acredito muito essencial na liderança atual é ter a resiliência, né? Que é a capacidade da gente passar pelos obstáculos da nossa vida, pelos nossos desafios, e entender que faz parte do processo, mas não abandonar o processo em virtude disso, sabe? Né? O Daniel Goleman, inclusive, descreve isso como automotivação, que é a capacidade que a gente tem de lidar com as nossas frustrações. Nossa, gente, incrível, né? Assim, perfeito. Ô, Mari, são essas 3 as top 3 que você diria? Eu diria que sim. Tem outras, né? Anotou, né? Anotou tudo aí, né? Ô, Mari, mas a pergunta eu acho que é de $1 milhão aqui, né? Pra gente já estar encerrando esse bloco. Dica para quem quer se autodesenvolver e não sabe por onde começar. Você é a pessoa certa para dar essa dica para quem está nos ouvindo, né? Como psicóloga, como mentora, como treinadora. Autodesenvolvimento, por onde começar? Começa com a consciência, com o autoconhecimento, tá? Que eu percebo? Em muitos treinamentos, eu chego para as pessoas e pergunto assim, quais são seus pontos fortes? E a maior parte das pessoas, por incrível que pareça, não sabe responder. Não sabem responder. Né? Olha para aquilo que você tem de bom e busca trabalhar aquilo que está te enfraquecendo. Enfraquecendo, fraqueza, não é aquilo que eu não tenho. Vou repetir. Fraqueza não é aquilo que eu não tenho, é aquilo que está dificultando o meu caminho. Então, por exemplo, eu, Mariana, não sei dançar balé. Não é uma fraqueza para mim atualmente. Né? A minha filha de 5 dança balé, que é uma beleza, melhor que eu, a Dudinha. Mas eu, Mariana, tô com vergonha de falar em público. Puxa, então eu vou precisar trabalhar isso, né? Então, todo santo dia, eu antes de dormir, olhar e falar assim, quem eu fui hoje?
O que eu fiz de legal, que funcionou muito bem? E o que eu posso melhorar da próxima vez? Eu sair de uma reunião no meu trabalho e fazer a mesma pergunta. O que funcionou bem na reunião? E o que não funcionou? O que eu posso melhorar para a próxima? Então, essa intencionalidade, esse trazer para a consciência e mudar o que precisa ser mudado, é um grande diferencial. Incrível. Sabe que a gente está muito conectada. Eu fui fazer antes de vir para cá, gravar um podcast para o J17. Até trouxe o agradinho que eles me deram. Que legal. É o Banco J17. Um beijo, José Manuel. Um beijo, José Nascimento, que me convidaram. E eu falei muito sobre intencionalidade. Olha só. Então, a gente está muito conectada. Mariana, a gente está encerrando, infelizmente. A Mariana trouxe aqui alguns insights poderosíssimos. E no próximo bloco, eu estarei aqui com a Jamília Amorim, ela que tem a empresa Capacity de Gestão de Pessoas, fala bastante sobre carreira, sobre empregabilidade, e com a Fernanda Alves Chaves, ela que é uma das diretoras da ABRH, que trabalha com o GPTW, e a gente vai falar muito também sobre carreira, empregabilidade, habilidades, propósito, não sai daí. Mas antes, Mariana, eu quero que você se despeça da nossa audiência, deixe sua mensagem final, fale um pouco sobre a MS Desenvolvimento, deixe sua mensagem final, a sua câmera da verdade é esta aqui. Obrigada. Primeiro eu queria agradecer o convite, é um prazer enorme estar com você nesse papo maravilhoso, né? Eu sou fundadora e CEO da MS Desenvolvimento, que é uma empresa que trabalha com desenvolvimento humano e organizacional. Então, dentro da empresa, a gente trabalha com mentorias, com programas de desenvolvimento de líderes e formação de times de alta performance. E agora, em agosto, a gente vai ter o curso sobre felicidade autêntica, como é que você pode construir o bem-estar dentro das empresas, e o meu convite vai para você também. Vem participar que está imperdível. Mariana Stachil. É assim que está nas suas redes sociais. Perfeito. Mariana Stachil. Tem site, Mari? www.marianastachil.com.br. Então, assim, não tem erro, gente. Mariana Stachil tem lá site, tem redes sociais. Estamos encerrando esse bloco, nos despedindo da Mariana. E eu quero já deixar, então, o convite. Fica conosco. No próximo bloco temos o quadro Autoestima em Foco com a Giovana Vanzo. Vocês sabem, né? Eu tô aqui super poderosa com as joias da Gevanzo Joias. E no próximo bloco, Fernanda Chaves e Jamília Amorim. Não sai daí. Eu sou Giovana Vanzo e a partir de agora, Autoestima em Foco também está na TV. Nos encontramos 2 vezes por semana, toda terça-feira às 8h30 da noite e domingo ao meio-dia, aqui na Rede TV, no quadro especial do programa Habla Empreendedora. Serão pílulas semanais de estímulo ao autoconhecimento, autoestima e orgulho do seu lado feminino. Agora, além de ouvir, você pode sentir, refletir e se inspirar com cada episódio na tela. Quantas vezes você já se cobrou por não dar conta de tudo? Por não estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo? Por falhar, mesmo que tentando tanto? A maternidade traz com ela uma carga invisível, uma expectativa silenciosa de perfeição. Como se ser boa mãe fosse sinônimo de nunca errar, nunca cansar, nunca parar. Mas a verdade é que ninguém dá conta de tudo. E tudo bem. A culpa materna é alimentada por um modelo de mulher inatingível. Uma mulher real, a que ama, erra, recomeça. Essa sim merece ser valorizada. Porque a mulher real não é perfeita. E é justamente isso que a torna humana, presente e necessária. Quando você se permite ser imperfeita, você ensina aos seus filhos que errar faz parte. Que vulnerabilidade também é força. Que amor não mora no excesso, mora na verdade. Você não está sozinha.
E não precisa carregar um mundo nos seus braços para provar o seu valor. Você já é o suficiente. Libertar-se da culpa é abrir espaço para um amor mais leve, mais real e mais possível. Esse foi o programa Autoestima em Foco e eu sou Giovana Vanzo. Se você gostou desse conteúdo e quer saber mais, acesse @gvanzojoias no Instagram. Te espero lá. Voltamos! Você acabou de assistir Autoestima em Foco com a Giovana Vanzo, da Gvanzo Joias. E você que está aqui agora comigo, o primeiro e segundo bloco com Mariana Stachil, a gente falou muito sobre liderança e bem-estar, felicidade, ela trouxe muitos exemplos. E agora eu tenho o privilégio de trazer para vocês 2 referências em gestão de pessoas, carreira, cultura, empregabilidade. São elas, Jamile Amorim. Jamile, que tem a empresa Capacity, gestão de pessoas, que faz processos de recrutamento, de desenvolvimento, que fala muito sobre carreira. E estou aqui também com a Fernanda Alves Chaves, ela que é diretora, uma das diretoras da Associação Brasileira de Recursos Humanos, a BRH, aqui no Paraná. A Fernanda também é parceira do GPTW, Great Place to Work, as melhores empresas para se trabalhar. Você já deve ter ouvido essa referência. Fernanda também, que é professora, que é mentora, que faz um trabalho incrível também falando sobre empregabilidade. Gente, demais, né? Essas mulheres incríveis estão aqui agora para você, para responder todas as dúvidas possíveis sobre carreira e empregabilidade. Fernanda, Jamile, é um prazer e uma honra ter vocês aqui, conseguir reunir essas 2 maravilhosas, gente. Vocês não sabem o que é a agenda dessas mulheres. E elas estão aqui. A Fernanda aqui também é a fundadora da Dual Fusion, que também trabalha. Ela vai explicar todo o trabalho, todo o escopo do trabalho dela aqui pra gente. Jamile e Fernanda, sejam muito bem-vindas. Obrigada, Roberta. Jamile, já quero começar de pergunta para você, tá? Assim, quando a gente fala em carreira, em empregabilidade, a gente está percebendo aí um movimento bem interessante na área de recrutamento. Que habilidades você tem percebido que as empresas estão buscando nos processos aí de recrutamento? Isso é verdade. Na verdade, assim, né, o mercado de trabalho ele vive em uma constante mudança. A gente precisa se adaptar rapidamente ao que o mercado está exigindo. E hoje eu percebo que uma das coisas que todo empregador ele busca encontrar em um candidato, em um colaborador, é a capacidade de adaptabilidade e também a agilidade. Então, eu vejo que um profissional híbrido que consegue agregar as competências técnicas e comportamentais saem na frente. As pessoas que têm maior familiaridade com as tecnologias saem na frente. As pessoas que conseguem se adaptar rapidamente às mudanças que ocorrem no dia a dia de uma organização acabam realmente tendo vantagem. Além claro, né, inteligência emocional, aquele profissional que consegue lidar bem com as suas emoções e com os demais, acabam realmente, né, levando aí a melhor nessa corrida por uma oportunidade, por uma posição. Mas agora, antes de falar com a Fernanda, eu tenho uma pergunta reversa para você. Perguntas reversas. Ai, meu Deus. Quais os principais erros que você tem percebido que as empresas cometem no processo de recrutamento e seleção? Olha, Rô, a gente atua na Capacity, né, com empresas de pequeno, médio e grande porte. A gente percebe que, principalmente as de pequeno e médio porte, pecam em não ter clareza específica sobre o perfil profissional que eles buscam. E eu acredito também que há falta de transparência, muitas vezes, nas informações. Além, claro, de processos extremamente longos, com etapas que não têm intenção, assim, não têm objetividade. Então, isso acaba realmente afastando alguns candidatos. Gente, isso que a Jamile está trazendo é importantíssimo. Até fazendo o link, né, com os primeiros blocos que a Mariana trouxe e falou muito sobre propósito também. Ô, Fernanda, me conta uma coisa. Fer, você respira RH, né? Recursos humanos é com a Fernanda Chaves, gente, referência na área de RH, de recursos humanos. Fernanda, você acha
vamos pensar aqui, tá? E cá entre nós. Você acha que o RH realmente hoje está fazendo um papel estratégico como deveria fazer? Ou você acha que a gente está ainda caminhando, engatinhando? Me conta. Bom, primeiro, muito obrigada pela presença e muito obrigada por ter me convidado para estar junto com a Jamile, né? Olha, a honra toda Porque, minha. meu Deus, dividir palco com você, Deus que me livre. Olha. Roberta, sendo bem sincera para você, tem empresas que já perceberam o papel estratégico do recursos humanos. Eles já entenderam que a empresa deles, independente do tamanho, independente do negócio, ele é feito por pessoas, com pessoas e para pessoas. E quem cuida de pessoas dentro de uma organização é a área de recursos humanos. Gente, gestão e talentos, a maneira que você quiser chamar. Essas empresas, elas estão sim utilizando o RH de maneira inteligente. Eu nem falo em estratégico, porque quando a gente fala de RH estratégico, parece que é lá e então. E eu quero trazer o RH para o aqui e agora. Então, se você usar as suas pessoas, esses objetivos com essas pessoas, de maneira mais inteligente, você traz o RH para perto. Perfeito. Tem outras empresas que, infelizmente, ainda não entenderam que, independente do tamanho, independente do negócio, elas estão lidando com pessoas. E daí, por isso, elas negligenciam. Eu uso essa palavra mesmo. Verdade. É uma negligência de como lidar e trabalhar essas pessoas dentro da sua organização. Nós trabalhamos com pequenas, médias e grandes empresas, mas o foco da Dual Fusion são as pequenas e médias. E nós percebemos isso. Alguns empresários, eles não têm a percepção da importância de lidar com as pessoas da melhor maneira possível dentro da sua organização. Eles acham que é sobre negócio, eles acham que é sobre dinheiro, eles acham que é sobre vender mais, cobrar melhor. E se trata apenas de como as pessoas estão fazendo aquilo acontecer para chegar o negócio dele na mão de quem for necessário. Então, algumas empresas, sim, elas conseguem trabalhar o RH, Roberta. Outras empresas, infelizmente, ainda não. Embora eu perceba um movimento muito positivo da nossa sociedade de entendimento, percepção e até dando a importância devida ao ser humano dentro das organizações. Perfeito. Ô, Jamile, eu tenho percebido, né, que a gente está num momento bem desafiador na área de recrutamento e Sim. seleção. O que você tem percebido do mercado, né? Quais as maiores dificuldades hoje na hora de fazer um recrutamento? Realmente, fazendo até o link com o que a Fernanda trouxe, muitos empresários, muitas empresas, elas têm olhado melhor para o RH, melhor para as pessoas, também por conta desse desafio de contratar. Né? Muitas empresas têm receio, inclusive, de desligar alguém porque não sabem se vão conseguir encontrar outras pessoas e aí acabam muitas vezes mantendo aquele colaborador que não produz, que não entrega, que mina a sua cultura. Se apegando a algumas pessoas que não estão mais favoráveis ao que você está fazendo, Exatamente. Né? Mas eu vejo que esse é um movimento que acabou fortalecendo muito o RH de forma geral e o olhar para as pessoas que a gente tem dentro da empresa. Eu concordo plenamente com a Fernanda. Hoje o que eu percebo que é um grande desafio é o fato de as empresas, elas ainda não conseguem muitas vezes se adaptar às mudanças que o mercado trouxe. Então, por exemplo, o home office é uma realidade que não se aplica a todo tipo de negócio, mas em alguns negócios pode ser estratégico para você atrair melhores talentos. O modelo híbrido, a questão do modelo de contratação, se PJ, se CLT. Hoje eu vejo que as muitas etapas em um processo seletivo acabam realmente afastando bons candidatos. Então, eu vejo que a transparência, muitas etapas dentro do processo seletivo, a comunicação falha, seja durante o próprio processo seletivo e no pós, né? A falta de feedback, isso acaba impactando demais. As muitas etapas geram um processo mais longo que, de fato, acabam fazendo com que a gente perca bons talentos. E eu atribuo, assim, o principal fator, na minha opinião, é a falta de clareza sobre o perfil, de fato. Tipo aquela coisa do inglês. Exige o inglês e a pessoa não vai utilizar o inglês em momento algum. Vocês estão percebendo, gente? Assim, a gente está falando aqui, né? Nosso público, em grande parte, são empreendedoras, Sim. pessoas que têm suas empresas. Então, isso que a Jamile está trazendo
fundamental, infelizmente, a realidade né? do nosso dia E a a dia e é reali- fundamental. Exatamente. Ô, Fernanda, me fala uma coisa, tá? A gente está falando aqui, a Jamile está trazendo alguns elementos, você também. Mas eu quero saber da sua opinião sobre o apagão de liderança. A gente está vivendo um verdadeiro apagão de Sim. lideranças. Ah, como que você vê hoje, né? Assim, tem algumas perguntas em uma, mas voltadas para a liderança. Como que você vê hoje a questão das competências exigidas para os líderes? Como que você está vendo a questão do apagão de lideranças? E quais as habilidades que um líder precisa ter para ser referência? Então, eu vou transformar isso em duas respostas. Porque quando eu penso em apagão de liderança, eu penso sobre duas óticas. Primeiro, a ótica de nós, profissionais, que trabalhamos no dia a dia. Por que a gente está deixando de querer ser líder? E, por outro lado, existem as empresas. Por que as empresas estão enfrentando essa dificuldade? O que elas fizeram ou deixaram de fazer para que as pessoas não queiram mais ser líderes? E o que mudou na sociedade para que as pessoas não queiram mais ser líderes? Né? Então, eu sempre tento pensar nessas duas maneiras. Quando eu olho para o profissional, a pessoa, eu sou da geração X, né, beirando o baby boomer. Então, eu fui criada, educada e tenho um ambiente socioeconômico cultural que ele me levou a entender que posições de liderança eram super positivas, eram necessárias, que através de posições de liderança, líder, supervisor, coordenador, gerente, diretor, qualquer nome que viesse, ele me atribuía mais dignidade, ele me atribuía mais poder aquisitivo, né? Ou seja, o gerente ganha mais, o coordenador ganha mais, ele tem mais respeitabilidade. Então, é uma pessoa que ela é vista no mercado como maior e melhor. Então, foi assim que eu fui criada e era dessa maneira que os meus colegas também foram criados, grande parte, fazia parte da sociedade. Por isso que eu digo que é cultural, socioeconômico-cultural. Agora, nós estamos nós estamos em frente a outras gerações. Gente, segura aí, Fernanda, segura aí na ponta. Meu Deus, ai meu Deus! Vamos falar sobre a multigerações, que também muito interessa no tema da Jamile, Sim. que está recrutando. Gente, você não perde por esperar. Aguarda aí o próximo bloco. Voltamos para mais um bloco do Habla Empreendedora. A gente está falando aqui com a Jamile Amorim e com a Fernanda Alves Chaves, elas que são referência em gestão de pessoas, empregabilidade, recursos humanos. E até dei um susto na Fernanda aqui no último. Eu falei, Fernanda, para já para responder o próximo bloco. Fernanda, a gente estava falando, né? Assim, os temas estão muito interessantes hoje. A gente estava falando sobre multigerações Sim. no bloco anterior, né? Como que você vê hoje que as multigerações têm influenciado na cultura das organizações? As gerações, como elas estão vindo, elas chegaram num mundo diferente. Esse mundo, ele mudava com muito menos rapidez. Ele era muito mais moroso na sua mudança. Então, desde que o mundo é mundo, né, digamos assim, todas as alterações na nossa sociedade, elas eram mais morosas. As alterações na nossa tecnologia eram mais morosas. E quando eu falo de tecnologia, não estou falando de computador, né? Estou falando de inovações mesmo. Então, a gente não sentia tanto essas modificações entre as gerações. Então, por isso que no passado, isso talvez não fosse uma problemática. Mas nos últimos anos, nos últimos 50 anos, talvez, né, tenha tido uma alteração cultural, inovação, tecnologia, que delimitou as pessoas. E o fato de você ter nascido 10 anos antes
te faz Nossa. ter uma percepção de mundo completamente diferente de 10 anos depois. Isso se chama a dificuldade das multigerações hoje dentro das empresas. As mais novas gerações, elas não percebem a liderança, daí respondendo à pergunta, com o mesmo glamour que talvez nós percebêssemos. Sim. Que nós fomos criados e nós fomos desenvolvidos. Eles já não têm esse apego do vou me tornar gerente, isso vai me dar um status. Exatamente. Não, as gerências, as coordenações já não são status. O status da nova geração é diferente quando ele olha para o mercado de trabalho. É exatamente nesse ponto, assim, que eu acho que o episódio hoje ele está girando em torno disso, né? Sim. Desse entendimento hoje que as organizações precisam ter que os tempos são outros. Sim. Né? E tá rápido, E foi tá rápida a mudança, a gente rápido. está se assustando Sim. mesmo. Muito. Ô, Jamile, eu quero aproveitar essa fala da Fernanda, porque assim, a gente estava falando, e você falou muito bem, que o processo de recrutamento, ele não começa na hora que a gente vai fazer a entrevista, ele começa já no job description, na Sim. descrição de uma vaga. Sim. Como trazer, né, essa empatia maior ali na descrição de uma vaga para que aquela pessoa, aquele jovem que está olhando, ele se identifique com aquela Sim. empresa a partir de um job description. Porque hoje, às vezes, o jovem olha e diz, isso aqui já não faz mais sentido. Para não fazer faz sentido isso, nenhum. não me interesso em parar 8 horas, 6 horas do meu dia para desenvolver essas atividades. Então, Exato. como é que você tem sentido isso? Dá uma dica para quem está construindo ali a sua descrição de vagas, que seja uma descrição mais empática, né? Porque Mais as pessoas atrativa também, né? atrativa, Porque exato. hoje tem um grande desafio, né? A gente está realmente vivendo esse momento onde a gente tem vagas, tem profissionais, mas a gente não consegue muitas vezes, muitas empresas não conseguem conectar. Então, o descritivo de vaga é super estratégico. Afinal de contas, você vai direcionar para o público que você quer. Então, a dica que eu dou é simples. Seja transparente na descrição das atividades. Se possível, traga ali os benefícios, traga a faixa salarial. Muitas vezes não é possível por uma questão de nível, né? A empresa às vezes está aberta ao nível júnior, ao nível sênior, mas traga ali uma expectativa, traga as informações de benefício que é o que as pessoas buscam de cara, mas principalmente descreva a cultura da empresa, o que é que vocês fazem, o que é que vocês priorizam, quais são realmente as atividades que essa pessoa vai executar e por quê, qual o impacto que essa atividade que ela vai fazer vai gerar para a empresa. Use um descritivo que seja inclusivo também, então, por exemplo, ao invés de você anunciar, buscamos um vendedor, buscamos um profissional de vendas. Isso se aplica a homens, se aplica a mulheres. Então, se você está atraindo pessoas e você considera realmente pessoas com deficiência, pessoas 50 a mais, destaquem isso, porque com certeza você vai alcançar mais pessoas. Com toda certeza. E assim, percebo na sua fala 2 pontos, né? Assim, que as empresas às vezes pecam no básico, que é não trazer as informações relevantes para aquela pessoa que está buscando. Sim. E a outra coisa é sair do senso comum, né? Onde está todo mundo fazendo igual, vai na contramão e faz diferente para chamar a atenção. E pra aquilo principalmente, brilhar né, os Rô, olhos. se você não tem um salário extremamente atrativo, se você não tem benefícios extremamente diferenciados, use seu descritivo para chamar a atenção de forma mais irreverente, atendendo aquele público que você quer buscar, né? Na área de marketing, por exemplo, você pode construir um descritivo de vaga extremamente expressivo, dinâmico, que chame a atenção daquele candidato. As Ótimo. empresas ainda estão com dificuldade de entender o poder do employer branding, Muito. né? Porque se você, num mercado onde a tua oferta é pouca e existem muitos candidatos, ok. Faz Você sentido. vai conseguir fazer o que você quiser. Mas no mercado que nós temos atualmente, nós temos muitos candidatos e muitas empresas. E ambos são muito críticos. Então, você tem que fazer com que o seu ambiente de trabalho seja muito positivo e a sua oferta de trabalho é o seu anúncio, é a sua propaganda. É você jogando para o mercado assim, olha como eu sou bom, olha o que você pode fazer aqui, olha a diferença que eu vou fazer. Esse é o teu job description. Sim. Esse é o teu anúncio. Então, as empresas que não olham para esse anúncio de maneira responsável, trazendo exatamente o que é necessário, sem cobrar o que não é necessário. Isso. Né? Não dando as informações claras para quem está vindo,
já está em desvantagem. O mundo do passado era a gente batendo na porta das empresas e falando assim, pelo amor de Deus, me empregue. Sim. Exatamente. O meu primeiro emprego, eu conseguia assim, por favor, você pode me dar um emprego? Aham. Nunca mais ouvi isso. Não. E não é o que acontece. Ou seja, Não. os empresários têm que entender que, infelizmente ou felizmente, eu não sei se existe certo ou errado, mas o mundo é outro. E para nós captarmos pessoas boas, a gente precisa demonstrar quais são as potencialidades da nossa empresa, e o documento adequado é o anúncio e é o job description. Gente, essas falas estão servindo por uma mentoria, não? Olha, se você prestar atenção, assim, minimamente nessas falas, você já vai ter, assim, um mapa estratégico incrível. Ô, Fer, a gente tá... Eu tô amando aqui esse papo da empregabilidade, mas eu preciso mudar um pouquinho o foco. Eu quero saber, a gente está falando aqui, a maioria a gente tem muito público homem, beijo para todos, abraço para todos os homens, mas a gente tem muito público feminino. Sim. Sim. E eu acho que a gente precisa fazer uma fala, tá? Sobre o papel do RH no empoderamento das mulheres, principalmente na área de gestão. Pois então, Como né, o Jamile? RH... Como que a gente sofre com isso, né? Como o RH pode ajudar, sabe, Fer, nisso, assim, sabe? Para poder trazer mesmo esse foco, né, para a mulher que está trabalhando lá na empresa como gestora. Eu acho que é importante a gente trazer aqui que a área de recursos humanos ela é majoritariamente feminina. Uhum. Por algum motivo, ela é majoritariamente feminina. Humana, né? Mas, infelizmente, as posições de poder e de liderança dentro da área de recursos humanos, ela é masculina. É muito louco, mas é assim. O diretor, o CHRO e o chefe maior é um homem, para um time de mulheres trabalhando. Interessante isso, né? Nós já temos lugar, nós já temos posição, mas por algum motivo, nós mulheres não sentamos nessa cadeira com o poder que a gente poderia, ou com a autoridade que nós poderíamos. Então, eu provoco essas mesmas mulheres. Por que será que a gente não está sentado nesses lugares? Então, eu quero aproveitar essa tua fala, Sim. Fernanda. Você é uma empreendedora, uma mulher empoderada. Que tipos de dicas, de aprendizados que você pode trazer para as mulheres que estão nos ouvindo e, inclusive, aquelas que estão começando? Uhum. Olha, como a Fernanda falou, eu vejo que a gente tem todas as competências necessárias para chegar onde a gente quiser chegar. E o que muitas vezes falta é o posicionamento, que é importante. É a gente olhar, conseguir externalizar aquilo que a gente é. Eu aprendi nessa jornada como empreendedora que não basta você ser, você precisa parecer. Então, hoje eu vejo que a adaptabilidade foi muito necessário. Corrigir rápido, a gente não pode ficar muito tempo errando no mesmo ponto. Então, a gente realmente conseguir ali colocar em prática as mudanças, estudar constantemente, ter coragem para recuar, ter coragem para pedir ajuda e entender que, independente de mulher, das atribuições que a gente tem na nossa vida como mulher, a gente é profissional e capaz de realizar todas as atividades. E como as pessoas podem saber mais sobre Capacity, sobre Jamile Amorim? Nós estamos no Instagram, @Capacity Gestão de Pessoas. Estamos fisicamente em Curitiba, mas atuamos no Brasil inteiro com empresas de vários segmentos, pequeno, médio e grande porte. Então, você pode acessar lá, seja você empreendedora, empreendedor, empresário, candidato. Trazemos sempre conteúdos relevantes. E estamos também no LinkedIn, o nosso site, que é o www.capacitrh.com.br. Obrigada, Jamile. Ô, Fernanda, a gente já estourou ali o nosso tempo, mas eu não posso deixar de falar, né, nessa tua capacidade de unir tantas coisas, né, Sim. tantas atividades, mas todas voltadas numa única linha, que é o recursos humanos. Como que você conecta todas essas atividades, né? Porque
eu vejo que uma das principais dificuldades que as pessoas têm quando elas fazem muitas coisas é de trazer uma identidade. E você sim. consegue fazer isso com muita Ai, maestria, obrigada. né? De conectar tudo isso e dizer assim, Fernanda, com tudo que ela faz, ela é referência em recursos humanos e em gestão de pessoas. Dá uma dica aí pra gente, para encerrar esse bloco, esse programa maravilhoso. Dá essa dica e já deixa seus canais de contato. Ok. Eu acho que realmente eu tenho muitas portas abertas, né? Eu faço muitas coisas e estou presente em vários mundos. Quem olha de fora acha que é loucura, mas de dentro faz total sentido, porque o elo conector disso tudo são pessoas. Pessoas dentro dos ambientes organizacionais. Desenvolvimento dessas pessoas, empoderamento dessas pessoas, crescimento dessas pessoas dentro dessas empresas. E para me contatar, é muito simples. Fernanda Alves Chaves. Sem erro. Fernanda Alves no Chaves. LinkedIn, Me coloca no Instagram. LinkedIn, no Instagram. Não, TikTok não. Mas todas as redes que vocês quiserem me contatar. E a minha consultoria, né? Tem uma consultoria com a minha sócia que também se chama Fernanda Redim Verca. Um beijo para você, minha amiga. dualfusion.com.br. Então, por favor, entrem em contato comigo, caso desejem algo. E diariamente essa potência está no Habla FM com suas pílulas de conhecimento no Consciência Profissional. Se você gostou dela aqui, é porque você não ouviu ainda ela lá na Habla FM. Ou talvez ouviu, né, gente? Quero agradecer demais a presença de vocês. Quero aproveitar para agradecer os nossos apoiadores e patrocinadores, Gevanzo Joias, Flávia Trindade Psicologia, o Orb 7, que é esse estúdio maravilhoso onde gravamos, a EIB Produções, Thaís Silva Fotografia, e você já sabe, perdeu alguma coisa, tudo no Rede TV Paraná, lá no YouTube, todos os episódios anteriores, no Habla Empreendedora, bastidores, tudo que você perdeu tá lá no YouTube também, então não deixe de seguir Fernanda, Jamile, Mariana, Habla Empreendedora, Habla FM, e até o próximo episódio do Habla Empreendedora, trazendo ainda muito mais informações para você, todas as terças às 20h30 e domingos ao meio-dia na Rede TV Paraná. E por aqui eu encerro sempre com a mesma frase. Quem é que duvida do poder de uma mulher com um microfone e um propósito, hein, gente? Até a próxima. Tchau!